Olá, sobre pilares no domínio 4. É uma pergunta que me aparece regularmente. Por quê? Porque a nossa norma proíbe vigas no domínio 4. E ela proíbe vigas no domínio 4 porque é muito mais econômico e eficiente corrigir uma viga no domínio 4 do que deixar ela acontecer, até porque é uma falha súbita e um pequeno aumento de concreto pode salvar uma viga no domínio 4 e reduzir drasticamente a taxa de aço. Agora, e pilares do domínio 4? Bom, a questão aqui é o seguinte. Primeiro vamos ver o item da norma, tá? A NBR 1018 fala justamente isso, ó. Item 14.6.4.3 diz que eu posso ter no máximo 45% da seção comprimida no estado limite último em peças flexionadas. E até reduz isso aqui para 35% de FCK superior a 50%. Mas a questão é, por que não tem, a norma não fala nada sobre pilares? Por que não tem um item específico falando de pilares? Agora entra a questão. Domínio 4 é a tradução errada. Tá? É um erro de tradução que a gente acaba cometendo e acaba sendo analisado de maneira errada. O domínio 4 não é um problema. O domínio 4 é como falar, parte da peça está tracionada, uma pequena parte está tracionada, mas o concreto arrebenta antes do aço chegar no limite, ok? Então, o meu aço tem folga na tração. Isso que significa domínio 4. E entra a questão, no caso de flexão pura, que é padrão de viga e laje, se eu tenho 30 toneladas de força de tração, eu tenho 30 toneladas de força de compressão. Então, se o aço não está totalmente solicitado, esse que é o problema, porque eu tenho que colocar muito aço e ainda se ele não está solicitado, tenho que colocar mais aço ainda. Agora, o termo em inglês, que faria muito mais sentido, até tem um pouco de literatura no Brasil que fala isso, mas é pouca coisa, é over-reinforced beam, que a tradução seria viga muito armada ou viga super armada. Essa é a questão, super armar o problema, ok? É um problema real e ele acontece quando tem tipo, só no positivo mais que 1% do AC, ok? Então eu tenho uma área de aço superior a 1% do AC. Na verdade o cálculo é mais complexo, até tem um vídeo meu sobre 2004 como calcular exato qual é o limite, mas é acima de 1% de área de aço, uma área de aço pesada no positivo. Agora a próxima questão, domínio 4 arrebenta vigas e ele complica a execução, tá? Então, domínio 4 significa o concreto está arrebentando antes do aço chegar no limite. Para isso, eu tenho que ter pouco concreto e muito aço. Só que o concreto é um material volumoso, eu tenho muito concreto. Né? A área de concreto que eu tenho é muito superior de aço. Então, se está arrebentando é porque eu tenho algum erro muito grande no projeto. E para demonstrar, digamos uma viga com 12 de largura, uma altura de 40 com D de 36 e FCK 20. Percebe que eu estou utilizando uma viga com só 12 e com FCK baixo. E um momento fator de 7 toneladas de força-metro, que é um momento fator relativamente considerável já. A armadura necessária nesse caso é área de aço de 7,47 cm² e uma AS linha, ou seja, uma área de aço comprimido, aço para suportar a compressão, de 3,12. Esse que é o problema. Agora, se eu mudar para um FCK 30, o custo não é tão maior assim. Eu vou tirar 2 cm² de graça aqui. Entendeu? Eu vou de 3 cm² comprimidos para 1 cm² comprimido. Só por mudar o FCK. E se eu aumentar a viga, quem sabe, para 20 de largura, eu não preciso mais de área de aço comprimida. Entendeu? Então eu tirei, tranquilamente, estava com 2 ferros 16, que virou 2 ferros 10, aumentando para FCK 30, aumentando a viga para 20 de largura, a armadura, digamos, do superior no momento positivo pode ser 2 ferros 4,2, ou se eu quiser colocar uma armadura base, 2 ferros de 8 ainda. Não precisa mais que isso. E a área de aço negativa reduz. Por que reduz? Porque eu estou ganhando braço de alavanca, tecnicamente. Então, eu economizo aço, eu simplifico a obra, eu abro espaço para colocar todas as barras na primeira camada, economizo mais ainda aí, tá? E acaba ficando bem mais barato. Por quê? Porque o aço é muito mais caro que o concreto. Então, é muito mais eficiente para buscar economia. Quando eu estou com concreto no limite, aumentar um pouquinho do concreto. Não sempre, mas quando estou com concreto no limite, sim. Tá? Além disso, se eu estou com uma viga com tanto aço assim, e ela está falhando por compressão, provavelmente eu tenho uma cortante pesada. E daí eu alargo a viga e aumento a FCK, eu também alivio os estribos. Ok? Tá? Agora, os exemplos que eu estava dando antes eram voltados a vigas com aço pesado. Digamos, uma viga com 7,47 cm², seria 4 ferros 16, mas não cabe 4 ferros 16
numa viga de 12, eu tenho que colocar 2 de 25. Ok? Aí quando eu mudo para uma viga de 20, ainda assim são 4 ferros 16 para chegar em 7,09 centímetros quadrados. E a área de aço negativa, aqui é 2 ferros 16, aqui é 2 ferros de 10 ainda. Então eu estou falando de uma área de aço pesada, barras grandes para uma viga pequena. Esse que é o problema. Para uma viga chegar no domínio 4, ela precisa ter momentos fletores pesados, uma armadura pesada e uma seção esbelta. Agora, um pilar pode chegar no domínio 4 mesmo com poucas cargas. E por quê? Bom, porque a definição do domínio 4 é isso. É uma peça onde eu tenho um pouco de tração, mas o concreto arrebenta antes do aço estar tracionado. Numa viga, isso significa o quê? Que ela tem 30 toneladas de força de tração, 30 de compressão. Se o concreto está arrebentando antes, é porque também tem muita tração. Agora, num pilar pode acontecer tipo eu ter 1 tonelada de força de tração, mas 30 de compressão. E aí o que vai acontecer é que, com certeza, o concreto vai arrebentar antes, porque a tração é mínima, ela não consegue arrebentar o pilar. Entendido? Então, é normal acontecer pequenas trações localizadas no pilar, por isso a gente coloca armadura, praticamente em todo pilar a gente coloca armadura, mesmo que a tração seja pequena, mas compressão é muito maior, e não só maior, como é permanente. Então o pilar vai falhar na compressão não porque eu tenho tração proporcional, mas porque ele é comprimido. Okay? Então mesmo que eu tenha um pilar de 1 tonelada de força, ele já é comprimido. Eu não preciso ter uma carga elevada para exigir um pilar na compressão primariamente. Certo? E aqui entra a questão, vai ser perguntado, posso ignorar então? Se é pouca coisa eu posso ignorar? E a questão é sim, mas não. A gente pode ignorar domínio 4, mas a gente não pode ignorar superarmação. Esse que é o problema, eu não posso ignorar uma peça superarmada. Em inglês seria óbvio. Over-reinforced beam, over-reinforced column. Ou viga superarmada, pilar superarmado. Essa que é a equivalência. Eu posso ignorar um pilar no domínio 4, porque compressão natural por pilar, mas eu não posso ignorar um pilar superarmado. Ou seja, eu não posso ignorar um pilar com taxa de aço excessiva. Ah, então é 2% ou é 3% ou é 4% o limite. Passou da armadura mínima, já tem um pepino aí. Tá? Qualquer pilar acima da área de aço mínima tem que ser analisado, porque a tração deveria ser bem baixa. E dentro da questão, que muitas vezes é possível reduzir drasticamente a taxa de aço de uma peça comprimida, aumentando pouca coisa nela. E entra a questão também que o aço é 100 a 200 vezes mais caro que o concreto, mas ele suporta 20 vezes mais esforços e a gente tem que ter muito bem travado por estribos. Então, a gente economiza muito aumentando a seção de concreto quando tem compressão excessiva. Tá? E também acontece o contrário, a gente joga dinheiro no lixo quando não tem compressão excessiva, aumentando o pilar no caso de armadilha de rigidez. Eu vejo muito engenheiro por aí, eu até teve um vídeo de armadilha de rigidez sobre isso, que é basicamente o quê? Ah, eu estou com um pilar com 2% de ar de aço, eu vou aumentar o pilar. Sem se importar com os esforços, sem analisar se aquele pilar, o problema é se ele precisa ser aumentado. Porque muitas vezes eu consigo reduzir a taxa de aço reduzindo o pilar. É possível, é comum, inclusive, se o projeto for muito mal feito, tem muito projeto mal feito por aí, já peguei muita análise, revisão de projeto, onde eu reduzi um pilar e reduzi a taxa de aço sem aumentar em outra região. Por quê? Porque era uma armadilha de rigidez. Era um pilar que foi aumentado porque o apertador do botão aumenta o pilar que estava com muito aço. Ok? Tá? Então a gente tem que estudar. Eu estou com um pilar, passou da armadura mínima, eu não vou aumentar, eu não vou diminuir. Eu vou estudar como ele está solicitado. O problema é que ele está falhando no domínio 4, no domínio 5, ele está com compressão excessiva, então eu vou aumentar um pouco. Ele está falhando por flexão excessiva, então eu vou verificar se eu posso diminuir ele, baseado no pré-dimensionamento e otimização baseada na carga. Ok? Tá? E a outra questão que eu tenho é que eu estou falando de pilar comprimido. Isso não vale no pilar de um galpão, isso não vale no pilar de uma contenção, isso não vale em qualquer pilar que tem compressão baixa, mas momentos elevados. Porque quando tem compressão baixa, mas momentos elevados, ele vai funcionar como uma viga e, novamente, eu consigo evitar o domínio 4 e reduzir a taxa de aço drasticamente quando o domínio 4 significa peça superarmada. Entendido isso aqui? Bom, então, lembrar para vocês, se você quiser entender como que eu pré-dimensiono, como que eu analiso, como que eu decido se eu tenho que aumentar ou diminuir um pilar que está com muito aço, como que eu faço para realmente reduzir o consumo de material de um pilar, como que eu otimizo e sei qual que é a seção ideal para o pilar, eu tenho os meus cursos justamente disso. Eu tenho 3 cursos que abordam
concreto armado, que é o curso concreto armado básico para obras executadas em loco de pequeno porte, o curso concreto armado avançado para obras de grande porte executadas em loco e o curso pré-moldado, que também é uma forma de concreto armado, apesar de eu abordar um pouquinho de proteção nele também. Tá? E, claro, a gente tem a outra questão que, se você comprar o curso básico, depois para comprar o curso avançado, você paga apenas a diferença, beleza? Tá? Mas, por enquanto seria isso então, o link vai estar na descrição, ou como eu vou postar isso aqui no Instagram também, vai estar na bio, onde tem meu Linktree, que vai ter todos os links para o meu Instagram, para o meu YouTube, para meu e-mail, meu WhatsApp, o grupo de inscritos, se quiser acessar, está lá também. Tá? Mas, por enquanto seria isso, e até a próxima.